Então, estamos aqui começando mais um episódio da República Popular das Letras, um espaço em que a gente pretende discutir literatura e cultura em geral. Hoje, a nossa convidada é a Cida Caldas, uma das proprietárias da livraria Sebinho, que vai contar para a gente a história do Sebinho, que é uma referência cultural, educacional e turística de Brasília. A livraria Sebinho é conhecida no país todo e é um dos sebinhos mais organizados que a gente conhece. Então, vamos lá, Cida, vamos conversar um pouquinho sobre a história do Sebinho, né? A história do Sebinho. Depois que o Sebinho mudou-se do segundo andar lá do Bloco C, da 406 Norte, para o térreo, era 1985, né? Eu comecei a frequentar lá e, desde então, tenho passado por lá, meus filhos foram criados passando por lá e tal. E até há pouco tempo eu era vizinho do Sebinho, e era um prazer sempre aparecer lá. Eu vinha da 205 ali para 306. Dava para ir andando, né? Andando, e sempre passava ali na 406, tem uma estátua do JK, diante da qual tem uma jaqueira. Então, indo para o Sebinho, eu já ficava inspirado e fazia uns poeminhas concretos. Eu falava assim: JK vê a jaca. É mole? É dura? E já estava no espírito. Cida, como é que começou o Sebinho? Conta pra gente. Tá. Boa noite. Primeiro eu quero lhe agradecer pelo convite, dizer para você que é sempre um prazer falar desse empreendimento chamado Sebinho. Sei. Como você mencionou, o Sebinho iniciou em 1985, isso perfaz 37 anos aí que nós estamos caminhando, né? Então, assim, começou de maneira muito modesta, né? Porque era uma estantezinha com 50 livros, se é que tinha 50. Então, tem uma curiosidade. Eu, por exemplo, meu primeiro emprego foi numa livraria. Eu tinha 17 anos e trabalhei numa livraria por alguns anos. A livraria chamada Legenda. Sei. Depois de um tempo, eu tinha uma amiga que montou uma livraria chamada Louvre Livros. E eu trabalhei com ela um tempo, só que ela estava num momento difícil, né? A livraria já estava quase por fechar quando eu entrei, né? Então, assim, fechou as portas, ela não tinha muita grana para me pagar. Eu falei: você não quer me pagar em livro? Porque já estava com a ideia lá de começar o Sebinho com os 30, 50 livros que tínhamos. Eu falei: bom, é uma oportunidade para crescer um pouquinho, né? E aí ela, assim sendo, ela topou. Então veio livros e veio estantes da livraria e aumentou um pouquinho. Isso ainda, né? No apartamento? Isso no apartamento, onde morávamos com uma criança de 1 ano de idade, você imagina, né? Você atender o cliente, pensar em fazer um café, o almoço. Quem que morava lá? Era a dona Eura? A Eura, que é a minha sogra, a mãe do meu companheiro Auro, pai do meu filho. Então, éramos nós que morávamos, né? Sim. Então, você vê, era um aperto, uma coisa. E aí, bom, e a gente ficou por um bom tempo nesse apartamentinho, né? Pequeno, com os livros, mas aí começou a crescer demais. Não tá dando mais aqui, né? Vai ter que descer. E aí foi quando a gente desceu para uma loja no térreo. Vocês alugaram lá? Isso. Alugamos uma loja no térreo. Eu me lembro que se servia nos cantinhos da loja
tinha uns banquinhos, umas mesinhas com chá de canela que os clientes tomavam. Isso, quando a gente desceu, a gente tinha uma mesinha e aí tinha um café para agradar, né? Tinha um café e tinha um chá também, é verdade. Sei. Mas aí dessa uma loja, quando a gente desceu, infelizmente eu vivi um grande drama nesse período, meu marido faleceu, né? Num trágico acidente de carro. E aí foi aí que entra nessa jogada o meu cunhado, que era o irmão dele, o Euro, O que Euro. hoje faz parte do Sebinho e somos sócios hoje, né? Tem a Aguacira também, né? Não, a Aguacira não faz parte. Não faz parte. Não. Então é isso. Com a morte do meu marido, o Euro, que morava em Nova York, retornou ao Brasil e começamos a trabalhar juntos. Ele ainda voltou de novo para os Estados Unidos até vir de vez, né? E com isso, o Euro é um cara muito criativo, extremamente criativo. Então, eu acho que ele teve esse olhar inovador sobre a livraria, né? Então, ele agregou muita coisa e aí foi muito bom. Para mim, foi excelente. Cida, como é que vocês formavam o acervo? Eu me lembro que havia doações. De vez em quando as pessoas doavam livros e tal. Até hoje. Até hoje. Tem as trocas, as vendas de livros, mas uma coisa que parece que foi um serviço muito interessante que vocês faziam lá era, como Brasília tem muito diplomata, professores que se mudam da cidade e acabam disponibilizando a sua biblioteca, né? Claro. E aí vocês adquiriam, às vezes, bibliotecas inteiras. O acervo da Livraria Sebinho, ele é todo originário da cidade de Brasília. Como você disse, bibliotecas particulares, muitas de diplomatas que viveram muito tempo fora, professores universitários, bibliófilos que falecem. E tem as histórias das mais diversas possíveis, né? O marido morre, a mulher não aguenta mais aquela biblioteca enorme em casa, dá um jeito, vai vender tudo, porque ela não quer saber daquilo, né? Então, a gente... bibliotecas grandes, a gente faz uma visita em domicílio, né? Faz avaliação e a compra é feita. Você mesma se especializou nessa avaliação, né? Nessa avaliação. Hoje a gente tem uma equipe de avaliação que eu ensinei para eles e passei o conhecimento, mas eu faço muita avaliação, que é uma coisa que eu adoro fazer, avaliar, entendeu? Porque é interessantíssimo isso, porque uma vez que o cara vem para vender os livros, você começa a formar o perfil desse cara que está chegando até você, né? Então, assim, chega muita gente, por exemplo, com a biblioteca enorme, por exemplo, marxista. Aí a minha imaginação já começa a funcionar. Quem será esse cara? O que ele faz? O que ele fez? Muitas vezes você consegue discernir quem é a figura pela biblioteca que ele tem, entendeu? Entendo. Você traça o perfil dele pelo que ele lê. Pelo que ele lê, entendeu? Fora a troca que tem também, né? Que é muito importante, assim. No Sebinho você acaba... mais do que clientes, você faz amigos, né? Uma coisa, eu tenho uma biblioteca razoável e grande parte dos livros que eu tenho, eu adquiri no Sebinho. E a minha mulher, a Cristina, sempre brigava comigo, falava, esses livros velhos, ácaros, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei, não, lá do Sebinho, não. Lá, do Sebinho, lá tem um processo de higienização dos livros, de recuperação que
que é muito interessante, né? Tem, a gente preza muito pelo cuidado com os livros, né? Como a gente tem toda uma asepsia que é feita quando o livro entra, né? Os livros são limpos, higienizados antes de irem para as prateleiras, que também são limpas. Muita gente se espanta quando chega no sebinho. Ah, pô! Eu nunca imaginei que fosse tão organizado. Eu estou acostumada com sebo, uma bagunça, né? Essa é a primeira imagem no imaginário das pessoas que um sebo é bagunçado e sujo, encebado, literalmente, né? Então, aí você chega no sebinho, parece uma biblioteca. Eu mesmo pude tudo comparar. Arrumadinho por área, dentro da área, arquivado por autor, mas assim... Tudo catalogado. Tudo catalogado hoje. Eu mesmo tive uma experiência interessante que eu fui numa dos sebinhos mais importantes do mundo, que é a Shakespeare and Company, lá em Paris. Conheci também. E aí eu fui lá e achei uma bagunça tremenda. Não tinha gente para atender, tudo empilhado. E pequenininha também, né? Eu tinha uma ideia que fosse uma coisa maior, mas é bem pequena. Mas o que me impressionou mais foi a falta de organização. Eu falei, o sebinho dá de 10-0 aqui. Agora, uma curiosidade que... Mas essa organização ajuda demais, claro, né? Porque aí você encontra o que está procurando. É a agilidade no atendimento, né? Imagina se o acervo que a gente tem hoje, que eu acredito que seja mais de 90 mil títulos, fosse todo bagunçado, como é que você ia localizar os livros? Exatamente. Uma coisa que eu achava muito engraçado no sebinho era que, volta e meia, as estantes trocavam de lugar. Eu privilegiava algumas, por exemplo, poesia, ciência. Uhum. Mas de vez em quando eu chegava na semana seguinte e a estante já não estava lá. Eu falei, mas o que aconteceu? E tinha lá umas estantes voadoras. O sebinho tem mesmo essa dinâmica de mudanças, entendeu? No interior da livraria. Porque, às vezes, é necessário essas mudanças. Você tem uma área enorme, chegou muita coisa. Então, já não cabe ali naquela prateleira, você tem que fazer uma mudança, um rearranjo, para incorporar esses novos livros. Então, você vai mudando as coisas, né? Agora, tinha uma... Nada tá igual. Eu também tinha uma pinimba, porque... Aí, uma curiosidade... Desculpa te pode falar. Mas só uma curiosidade. É tão organizado que, às vezes, isso incomoda um pouco a algumas pessoas, a alguns frequentadores que têm mania de esconder o livro, né? Vai lá, esconde o livro. Para poder comprar na semana seguinte. Às vezes não tem grana naquele dia. Vou esconder aqui, semana que vem eu volto. Aí não encontro o livro. Aí, outro dia eu ri muito que um cliente falou para mim, poxa, Cida, mas eu não estou conseguindo nem esconder mais o livro, vocês são tão organizados que eu não... Vocês descobrem os meus esconderijos agora. Era só reservar, uai. Não, eu falei, por que você não reserva? Não, porque tem um charme, sabe como é que é, né? Eu falei, tá bom. Ô, Cida, eu tinha uma pinimba. Desde sempre, evidentemente, como eu sempre também trabalhei com livros, Uhum. Então, eu tenho essa ideia da catalogação, etc. E eu achava muito engraçado que sempre se misturava astrologia com astronomia. E aí eu chegava ali com a moça, quem estava lá, respondendo, olha, tem uma mistura aqui, precisa separar. Aí, às vezes, até separava quando eu dava a indicação, mas aí na semana seguinte voltava. Eu falei, né, parece que não tem jeito, não. Claro que existem livros que cabem em mais de uma área, né? Então, assim, você precisa entender que aquele livro pode ser mais visualizado numa área X que em outra. E às vezes eu pego cliente e chego assim, Cida, esse livro não fica melhor nessa área, ele não é dessa área? Sim, eu entendo que ele é dessa área, mas ele
ele também pode ser dessa, entendeu? Então, quem frequenta, eu acho que vai visualizar melhor aqui, nessa área. Então, esse é um processo mais comercial. Tá. Você, de uma outra coisa que se descobriu ali, é que os livros, como vêm de fontes muito diferentes, eles acabam contando histórias dos seus leitores. Ou anotações, ou bilhetes que o sujeito bota ali no livro, um poema que ele compôs, passagem de avião, tickets de circo. Sim, sim. Os mais diversos objetos, etc. Tem gente até que já fez pesquisa sobre esses textos e objetos Sim. paralelos, né? Ao longo dos anos, a gente verificou que realmente os livros carregam essas memórias, como você mencionou, que pode ser cartas, bilhetes, cartões postais, enfim. E eu achei interessante que trabalhou conosco uma garota muito espertinha. E aí ela teve essa sacada de falar, "Mãe, mas é tanta coisa tosca que a gente..." Ela fala, ela era do Sul, essa garota. Mas é tanta coisa tosca encontrada nos livros que a gente podia armazenar essas coisas toscas numa caixa que se chamará Toscaixa. Então, ela foi a criadora da Toscaixa. Tá lá a Toscaixa. Inclusive, há alguns anos atrás, a gente fez uma exposição. Foi bem legal. Bem legal. Tinha até camisinha Tem de tudo. Com certeza tem. que coisa Absorvente para interessante. marcar. Tudo. Tem tudo. Muito, muito legal mesmo. Então, é isso. E aí, a gente tá com a ideia. Agora, tem um amigo que é historiador. Sei. E ele tá mapeando esses pertences dos livros. E a gente pretende fazer uma outra exposição no aniversário do Sebinho, talvez em outubro. Coincide mais ou menos com o dia D do Drummond, sabe? Sei, 31 de outubro. Talvez a gente faça essa exposição da memória dos livros. Sei. Ô, Cida, um plus a mais que o Sebinho fez e que o projetou ainda mais foi a criação do bistrô, do restaurante, que Sim. é bem mais recente, né? Bem, em relação à livraria, é muito mais recente. Inicialmente era um café e depois se expandiu, né? Iniciou com café, em seguida criou um menu, né, de almoço e jantar também. Acho que o café agregou muito valor à livraria, bastante. Acho que é uma combinação bacana, né? E com a criação do bistrô também, o Sebinho, além de ser uma livraria, eu acho que hoje é um espaço cultural, eu o considero dessa forma, né? Um ponto de encontro entre pessoas que gostam de cultura. E o Sebinho promoveu muitos eventos culturais, né? Até antes da pandemia, que deu uma parada aí geral de... né, esses 2 anos de pandemia, mas a gente tem vários eventos culturais, inclusive alguns que fazem parte do calendário da livraria. Eu citei o Drummond, né, que é 31 de outubro, Dia aniversário dele, que é chamado de Dia D. A gente tem o Bloomsday, 16 de junho, que é um evento em homenagem ao livro Ulisses, do James Joyce. E a gente tem o dia D e tem o dia dela. Quem é ela? Ela é Clarice Lispector, que faz aniversário no dia 10 de dezembro. Então, essas 3 principais datas, elas fazem parte já do calendário. Nesse dia, a gente tem eventos musicais, como você acompanha bastante, inclusive é um cara responsável, um dos responsáveis pelo Bloomsday.
além de música, tem leituras dramáticas, tem um menu voltado para o evento, por exemplo, no Bloomsday, a gente sempre procura servir um prato irlandês, né, uma cerveja preta, uma sobremesa própria da Irlanda. Na Clarice, a gente seleciona um prato que a Clarice gostava de comer num restaurante carioca, né? E o Drummond, uma boa comida mineira, por que não, né? Então, é isso. Esses eventos, eu me lembro que eu participei, por exemplo, da comemoração do bicentenário do Walt Whitman. Exato. Já fizemos comemoração do Shakespeare. Já fizemos comemoração da Emily Dickinson. Sim, não é? Verdade. E ali há vários cursos de literatura também, né? Tem vários cursos. Teve um curso de literatura russa, ministrado pela professora Valeones, da USP. Teve um curso de Proust, Em Busca do Tempo Perdido, onde foi feita a leitura dos 7 volumes da obra, foi bem interessante. E teve outros cursos. Além disso, o Sebinho mantém há 7 anos uma roda de leitura. Sim. Né? Onde que é mensal, né? Ela é mensal. Os encontros são feitos sempre no último sábado de cada mês. E esse calendário dos livros, ele sai no início do ano. Já é elencado os livros que serão lidos. E a gente já leu muita coisa, O calendário atual é literatura negra, né? O primeiro semestre é Vozes Negras. Vozes Negras. Exato. E o segundo semestre será literatura italiana. Ah, olha só. Né? Então, já lemos literatura inglesa, japonesa, lusófona, enfim. Deu de tudo um pouco. Alemã. A gente fez um ciclo de Goethe, né? Com o Fausto, seria um ciclo fáustico. A gente leu Thomas Mann com o Dr. Fausto, leu o próprio Fausto do Goethe, leu e fechou com Guimarães Rosa. Olha só. Que tem um pouco... Claro, é o nosso romance fáustico. É o nosso romance fáustico, né? Tem diabo? Tem diabo também, né? Então, assim, a gente vai fazendo um pouco de tudo nesse campo cultural que envolva literatura. Tem muitos lançamentos também, Também, né? Não podemos esquecer dos lançamentos. Né? Tem muito lançamento, muita gente da cidade escrevendo que lança lá no Sebinho, né? Tem um aspecto que eu acho assim, muito interessante no Sebinho, que é o fato de, pela proximidade, tanto da UNB quanto do CEUB, acaba sendo um centro, um ponto de encontro dos universitários, que passam ali para lanchar, almoçar, etc., mas também para estudar. Então, tem muita gente ali que... Tem vários grupos da UNB que eu percebo que se reuniam no café, né? Tem um grupo que estudava Guimarães Rosa. Sei. Acho da professora Elizabeth Razin, que se reuniam lá no café para fazer os estudos, né? E tem muito professor da UNB que marca com seus alunos também lá no café. Uma vez eu... Alunos de mestrado, doutorado, que se encontram com seus orientadores. Sei. Uma vez eu flagrei uma cena super interessante, que foi uma sessão de análise. Como a moça analisanda estava falando meio alto, esses ouvidos indiscretos do repórter perceberam ali que era uma sessão. No café. No café, ela estava assim do lado e tal. Eu só não vou contar detalhes, porque seria uma lacanagem, né? Só você mesmo. Os trocadilhos é bem CQ. Tem de tudo lá, amigo. Tem de tudo. Tem nosso balcão, eu sempre falo. Aqui é um balcão.
de lamentações. Porque eu acho que às vezes chega as pessoas lá, não é só para comprar e para vender. Ela quer ser ouvida, ela quer falar, entendeu? E ali debruça sobre o balcão, né? E às vezes a gente tem que ter um equilíbrio, porque senão o cara fica a vida inteira falando ali, né? Então você tem que combinar entre os coleguinhas ali, ó, fala que alguém tá me chamando, fala que o telefone tá tocando, que você precisa sair, que você tem uma reunião, tem umas combinações, porque tem gente que gosta de falar. O centro cultural é assim mesmo, né? É. Ô, Cida, tem um outro anexo ali do Sebinho, que é uma loja de mimos literários, Uhum. objetos relacionados à leitura, né? Almofadas, camisetas, redes, painéis, Sim. bonequinhos de personagens, os action figures. Uhum. Como é que é essa lojinha, como o pessoal chama? É que não é mais mimos literários que tá lá na frente mimos, mas pegou lojinha, ficou Lojinha. lojinha. A lojinha do Sebinho. É isso, é bem isso, né? Como você disse, é uma lojinha que vende muitas coisas, além de camisetas, sempre com essa pegada literária, né? Que quem tá... tem muita coisa da tertúlia, né? Lá no Sebinho, que trabalha com essa proposta, né? Camisetas, como você falou, até redes, guarda-chuvas, colecionáveis em geral, né? A gente tem lá nessa lojinha, porque às vezes quer dar um presente, uma coisa bacana desse mundo literário, geek, tem jogos também, jogos de tabuleiro é uma moda entre a garotada. Então, assim, a gente tem muitos jogos de tabuleiros no Sebinho. Vocês organizaram também festivais geeks, né? Sim, o Sebinho por muito tempo fez vários festivais geeks, né, com, assim, grandes até. O maior que a gente teve foi no CICB, que é aquele espaço gigantesco, né? Então, teve muita coisa que rolou. Mas com a pandemia, teve grupos que se encontravam, os jovens se encontravam para jogar lá no Sebinho, né? No sábado, final de sábado ou durante a semana mesmo. Teve vários grupos que se reuniam lá. Essa garotada geek barra nerd. Então, acho que esse grupo faz parte. Muita gente me pergunta, mas qual é o perfil das pessoas que frequentam o Sebinho? Eu acho que tem de tudo, né? Não dá para dizer que é um único perfil. A gente tem da dona de casa que consome uma literatura, entre aspas, água com açúcar, Bárbara Castellan de banca, enfim, até um bibliófilo colecionador de coisas raras, de primeiras edições, alunos, professores, adolescentes, tem de tudo. Tem uma sessão muito especial, por isso que eu disse que tem uma dimensão educacional envolvida, que são os livros didáticos usados. Uhum. Então, ali no início do ano, antes das aulas começarem, vocês têm a venda de livros didáticos, né? É verdade, a gente tem essa agenda para os livros didáticos e a oportunidade que os pais têm também de levarem os livros utilizados pelos seus filhos, venderem e, com essa grana, comprar os novos do ano, né? Infelizmente, livro didático no Brasil é uma coisa absurda de cara, né? É muito cara. E tem agora uma estratégia dessas livrarias de não repetir os livros, não é isso? Tem uma estratégia de mudar a edição, né? Mudar a edição, né? Como é que você muda física, por exemplo? Muda a capa, muda um exercício ou outro, isso e obriga também, as escolas têm essa coisa, não pode ser uma edição passada, tem que ser a edição atual. Então, tem muito disso. E
leituras em geral que as crianças têm que ler para a escola, né? Sei. Pauta para o Paz, né? Que cobra literatura também. Então, esse é um momento que vai de dezembro a meados de fevereiro, né? A gente tem esse público, vamos dizer assim, diferenciado na loja, né? Que aí vai o pai, a mãe. É quase um passeio para algumas famílias no Sebinho, nesse período de idade que eu percebo. Aí vai o pai, a mãe, o irmãozinho, o cachorro, vai todo mundo. Tem umas filas. Tem fila, tem senha, entendeu? É muita gente, né? Querendo comprar mais barato, porque escola já é caro, né? Mensalidade já é cara. Então, se tiver a oportunidade de comprar mais barato, ótimo. Cida, eu estou me lembrando aqui que a primeira edição do Bloomsday, que saiu lá do auditório, no subterrâneo, pro térreo, com show, etc., foram reunidas lá umas 400 pessoas. Inclusive, muita gente saiu porque não tinha como ser servido, não tinha garçom e tal. Na edição seguinte, em 2019, houve a organização de um balcão extra para vender cerveja extra, etc., avulsa. E aí foram 600 pessoas, pelo menos. Ali, foi um negócio assim espantoso. Em 2020, eu acho que foi a última edição, né? Antes da pandemia pegar. É verdade. 2020, porque a pandemia 21, 22. 2020 já estava crescendo bastante, mas eu acho que ainda houve, né? Mas aí parou tudo e tal. Você acha que estava voltando, que esses eventos poderão retomar aquele dinamismo anterior? Com toda certeza, acho que sim. Acho que é possível essa retomada e vai ser bom. E eu percebo que as pessoas estão com saudade. Tem gente que está com saudade de ficar na fila do pão, não é? Então, assim, as pessoas querem esse retorno, entendeu? Porque foi muito tempo isolado em casa, né? Sem ter o que fazer, sem poder sair. Poder sair, né? Então, a gente acredita que devagar a gente vai abrir, a gente já está... Tomara que ocorra o Bloomsday agora, junho, esse ano, né? A gente já está conversando sobre a formatação do evento. Sei. Eu espero e acredito que ele vai ocorrer. E já precisa começar a organizar também o dia D e o dia dela, né? O dia dela e por aí vai. Né? No dia D, o Sebinho organizou concurso literário, né? Foi concurso literário e com premiação, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar com troféu. Foi bem bacana. E a gente acredita que esse ano também a gente faça alguma coisa nesse sentido de premiação também. Sei. Como é que você está vendo a questão do comércio de livros em geral? Houve a crise, andou pegando algumas livrarias que fecharam as portas, as que reabriram. Eu estava lembrando, por exemplo, fechou a Livraria Cultura, ali no Casa Parque. Casa Parque e no shopping no também, shopping, né? no Iguatemi, Iguatemi também fechou. E aí, no lugar lá da Casa Parque, abriram uma nova livraria, só que na metade do espaço da livraria anterior. Eu acho, um sinal, assim, da crise, né? Como é que você está vendo a questão do comércio de livros? Abriu através. Uma curiosidade quanto a isso que eu percebo, não sei se eu estou correta no meu pensamento, mas as mega livrarias, quando chegaram, elas fecharam muitas pequenas livrarias de bairro, né? Fecharam muito com a entrada da Cultura, Saraiva, essas grandes livrarias fecharam muitas pequenas livrarias, muitas. Lá na quadra do Sebinho, por exemplo, a gente teve livrarias pequenas, nenhuma resistiu. Por isso eu digo, Sebinho é resistência.
E agora eu vejo um caminho inverso. Parece que a gente está tendo a retomada das pequenas livrarias. Estão ressurgindo. Ressurgindo, porque está fechando as grandes. Você pega, por exemplo, a Travessa, é uma livraria de bairro do Rio de Janeiro. Né? Começou muito pequena, ela veio para Brasília, mas ela é uma pequena livraria, não é uma mega. Né? Sei. Entre outras que eu vejo abrindo, até em Brasília mesmo. Eu me deparei com uma pequena livraria que abriu, chamada Circulares. Não sei se na 211, 210, entendeu? Um trabalho legal que elas estão fazendo lá, as donas. Uma pequena livraria. Então, eu percebo que a gente está tendo uma retomada, sabe? De livrarias de bairro, pequenas livrarias. Isso é muito legal, muito bom. Ô Cida, me conta agora. Eu soube que vocês organizaram uma campanha de arrecadação de livros para serem doados à comunidade lá de Cavalcante, que é um quilombo, né? Verdade. Como é que funciona essa iniciativa? Bom, anualmente o Cebinho faz uma campanha de doação, seja de livros, seja normalmente de brinquedos para crianças, brinquedos e livros, né? E aí, esse ano a gente resolveu fazer essa campanha voltada para a comunidade de Cavalcante, uma comunidade quilombola, né? Por saber que lá em Cavalcante não tinha biblioteca, entendeu? Acessível às pessoas. E aí a gente fez uma campanha linda e as pessoas abraçaram essa ideia. Inicialmente era para ser livros de autores negros, mas infelizmente tivemos que abrir o leque, né? Porque as pessoas estavam com impressionante, mas com dificuldade de encontrar livros de autores negros. É uma pena isso, mas o polo, o UAD lá de Cavalcante, o AB, acolheu. O que é o UAB? É Universidade à Distância. UAD. UAD, sei. UAD. Eles prepararam um espaço lá no espaço deles, receberam os livros, nós já fizemos a entrega e a ideia agora é não simplesmente fazer essa doação e parar, mas ter um processo de fomentação do espaço para estimular a leitura e tal. Talvez, sei lá, de 2 em 2 meses, convidar alguém para ir até lá, fazer um sarau poético, convidar um autor, fazer algum lançamento, entendeu? Para não adianta também você só doar os livros e não acompanhar, não fazer nada, entendeu? Sei. Então, eu acho que é muito bacana essa ideia de ajudar, de fazer, né? Porque muita gente fala, mas o Cebinho não é só um comércio, ele pensa além disso, entendeu? Claro que é bom ganhar dinheiro, lógico que é. Claro. Mas, né? Mas é um centro de agitação cultural, exato, né? Exato. Sei. Mas que coisa interessante. É isso. Você estava dizendo... Eu vou te convidar para ir lá em Cavalcante. Eu vou com prazer. Que bom. Pois é, talvez se podia... Sei lá, eu estou pensando aqui agora no dia D e no aniversário do Cebinho. Talvez se possa fazer um concurso literário incrementado, né? Unindo as duas datas. Sim, podemos. Já que tem a do Drummond, podia juntar, fazer um evento único. Aniversário e o dia D. Os dois aniversários. E fazer um concurso que pudesse ser um pouquinho mais incrementado, né? Eu fico espantado que no Brasil são raríssimos os concursos literários, né? Em países como a Argentina, o Chile, por exemplo, as escolas vivem fazendo concursos literários, poesia, incentivando a turma. Aqui são coisas muito raras. Concurso de redação nas escolas tinham, né?
Tem algum década aqui e lá, mas não é um negócio é. assim tão... O Sesc promove uns concursos de contos, de romances, mas concordo com você, devia ter mais estímulo, né, para a escrita. Tem tanta gente que escreve, né, e está no limbo, totalmente desconhecido. E sem oportunidade de mostrar o seu trabalho, né? Sim, Às vezes o que a pessoa precisa é de um palco, né? Você vê, presta atenção no Sebinho quando a gente faz o evento do Drummond, como as pessoas ficam felizes e gratas e querendo subir no palco e querendo declamar poesia. Chega gente de tudo quanto é lugar, assim, né? Eu fico olhando e falei, tá vendo? As pessoas querem. Isso ocorre também No Bloomsday também. No Bloomsday e na Clarice, né? Na Clarice também. Aqueles cordéis lá onde a gente pendura ali os poemas, né? Sim, sim. E as crônicas e tal, o pessoal fica ávido para... Ávido para ler, né? Para se apresentar. Mas que coisa interessante, que coisa interessante. É isso. O Sebinho está, neste momento, com horários restritos, né, ainda? Ainda estamos, porque antes o Sebinho fechava às 10 da noite, antes da pandemia, né? Mas com a redução de gente, a gente tem pessoas que trabalham conosco que moram longe, enfim, foi uma equipe a gente está trabalhando com uma equipe reduzida ainda. Então, está funcionando de 9 da manhã às 20 horas. De 9 às 20. De 9 às 20. Sei. E né? Aos sábados também? Sábado no mesmo horário, de segunda a sábado no mesmo horário. Sei. Aí, bom, quem não conhece, porque tem gente que não conhece o Sebinho. E eu fico espantada, mas como assim não conhece? Né? Chega lá, não conhecia. Então, eu faço aqui um convite para quem não conhece, apareça, né? Para um bate-papo, para um café, para comprar aquele livro que você estava procurando há muito tempo e nunca encontrou. Quem sabe você não encontra lá. Vai lá. Né? Sebinho um lugar para garimpar. Entendeu? É diferente de livraria. Normalmente, livraria de novo, você vai, você já está com a ideia estabelecida, com o título anotado. Chega lá, tem tal livro, tá aqui. Você passa no caixa e paga, né? E no Sebinho eu vejo muita gente viajando pelas prateleiras, porque tem isso, né? Você... Ai, nossa senhora, você se depara diante de uma coleção que o seu avô tinha na casa dele. Ah, meu Deus! Ela tá aqui, entendeu? Faz parte do imaginário, né? Essas memórias. Não, esses garimpos são muito são importantes, gatilhos, né? de memórias. Eu lembrando aqui, por exemplo, eu já achei no Sebinho livros antiquíssimos. Uhum. Eu tenho uma edição do Fernando Pessoa, por exemplo, que é da década de 40. Uhum. Eu tenho um livro do Gilberto Freire sobre o Walt Whitman, de 1948. A edição de 1948. E aí você encontra essas preciosidades assim no Sebinho, né? São pérolas, né? São pérolas, pérolas. Que ficam ali no cantinho, né? E aí você encontra e fala, nossa, que coisa interessante. Então, é realmente muito interessante. Bom, gente, eu acho que a conversa foi excelente. A gente conversou aqui com a Cida Caldas. Diria-se que excelente. Excelente. Cida Caldas, da livraria Sebinho. E é um dos pontos mais interessantes aqui da cultura no Distrito Federal. Obrigado, até mais. Obrigado, Cida. Obrigada. Saúde. Até mais. Tchim, tchim.